E aí pessoal, eu sou Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. Hoje vamos falar sobre um tema bem polêmico e relevante, que é o que é justiça, e mais especificamente, qual a diferença entre a ideologia da justiça social e a justiça bíblica? Ou melhor, por que a justiça social não é a justiça bíblica? Tema que é tanto o assunto como o título desse lançamento da editora Vida Nova do Scott David Allen. Esse livro aqui, de suas 270 páginas, é um livro super relevante para os nossos dias, que quer nos ajudar a defender a verdade contra a cosmovisão que, como a contracapa nos diz, é a que mais ameaça nossa geração. Mas além do livro que falaremos hoje, a Edições Vida Nova também trouxe muitos outros lançamentos nesses últimos dias. E o primeiro que eu quero mostrar é Homens e Mulheres na Igreja, do Kevin DeYoung. Nele você encontra uma breve introdução sobre o papel do homem e da mulher tanto no casamento como na igreja. Agora, se você gosta de histórias, de romances, você precisa conhecer o livro Gilead, da Marilynne Hobson. Ele é o vencedor do Prêmio Pulitzer e é o segundo romance de uma das mais brilhantes autoras americanas contemporâneas. É uma declaração de amor incondicional à vida, mesmo quando assombrada por Deus, e também um lamento por sua brevidade. E com a Páscoa se aproximando, uma ótima leitura para quem quer entender mais sobre ela é Esperanças em Tempos de Medo, do Timothy Keller, onde ele nos apresenta mais uma obra maravilhosa, que é uma análise do sentido transformador da ressurreição de Jesus e o significado da Páscoa. E seguindo também uma série de publicações excelentes de comentários do Augustus Nicodemos, a Vida Nova também lançou o livro No Princípio de Tudo, que é uma exposição profunda e didática de Gênesis 1 ao 11. E pode ter certeza que muitas de suas perguntas sobre esse livro serão respondidas aqui. E falando de série, outra excelente que recebeu mais um volume é a Construindo Igrejas Saudáveis, do Nove Marcas, o livro do Mads Matters, que é Diáconos. E é um livro que vai ajudar aqueles que querem aprender mais sobre como diáconos servem e fortalecem a igreja. Além disso, um último livro que eu quero destacar aqui é o Análise das Institutas da Religião Cristã, de João Calvino, que é um livro escrito pelo Ford Lewis Barrows, um dos livros que eu estava mais ansioso para ter em mãos, porque, como o título também já diz, é uma análise e explicação clara e profunda de um dos maiores clássicos do cristianismo, as Institutas de Calvino. Então, como você viu, a Vida Nova está lançando uma chuva de bons livros. E, se você quer adquirir qualquer um deles, basta acessar o site dela, ou se você estiver vendo esse podcast pelo YouTube, pode olhar na descrição que você vai encontrar os links. Mas agora é a hora da gente se focar em por que a justiça social não é a justiça bíblica. E quem está aqui para conversar com a gente sobre esse excelente livro é o Franklin Ferreira. Franklin, seja bem-vindo de novo ao nosso podcast, agora na sua segunda participação aqui, não é mesmo? Então é um prazer ter você aqui com a gente nesse 10º episódio do podcast da Edições Vida Nova. Ô Saor, muito obrigado pelo convite, é um privilégio estar com vocês aqui, sobretudo para conversar desse livro aqui tão importante que Vida Nova está lançando agora aí. Acabou de lançar, não faz nem 2 semanas. Legal, Frank. Eu que agradeço aqui pela sua participação mesmo. E uma coisa que me chamou a atenção é que, pelo que eu soube, você foi uma das principais pessoas responsáveis por esse livro ter chego pra gente aqui pela Vida Nova, né? Você recomendou esse livro para ser publicado pela Vida Nova. Então o que eu ia te perguntar é justamente qual é a importância desse livro, assim, por que você achou que ele era um livro que nós precisávamos ter? Então se você puder falar um pouco mais sobre o autor e o livro, ia ser interessante. A questão que me atraiu nesse livro, desde o começo, é a contraposição que o autor aqui, o Scott David Allen, faz entre o que se convencionou chamar de justiça social e o que é justiça bíblica. Então, um ponto que o autor trabalha bastante aqui na obra dele é que cristãos estão sendo pautados por uma agenda que não é bíblica, supondo que ela seja bíblica, quando, na verdade, nós estamos deixando toda a instrução bíblica sobre justiça de lado, né, sendo guiados, aí, pautados por uma agenda estranha, né, alienígena à Sagrada Escritura. O autor, o Scott David Allen, ele é ligado aí à Organização Discipulando as Nações, a outros livros aí de
por exemplo, Darrell Miller, que já tem saído em português, né? Ele trabalhou aí 19 anos numa organização de desenvolvimento internacional lidando com a questão da fome e da miséria, né, nos Estados Unidos e no Japão. Então ele é alguém qualificado para tratar de fato do que vem a ser a justiça bíblica e por que ela é tão diferente da justiça social que se tornou moda hoje no Ocidente. Sim, muito bom. Com certeza, eu também estava analisando isso e é interessante perceber que o autor não é apenas um teórico que está ali falando do seu escritório sobre coisas que ele mesmo não vivencia, mas é alguém que está dedicado a promover a justiça, mas entende que a justiça bíblica é diferente dessa tal justiça social ideológica. O que nos levanta uma pergunta sobre isso, que é de onde veio? Eu acho até se a gente conseguir focar um pouco antes no surgimento, né, da onde veio essa justiça social, antes de explicar um pouco mais o que ela é, talvez fosse interessante. Qual é a origem dela? O autor aqui trabalha um pouquinho no primeiro capítulo dele, né, chamado Justiça Estranha, mas ele também não desenvolve muito esse ponto. O fato é que até ao final da Guerra Fria, a esquerda dividia o mundo entre os opressores e os oprimidos. Os opressores seriam aqueles que deteriam o capital, né, o poder financeiro, econômico, e os oprimidos seriam o proletariado, o trabalhador. Né? Houve tentativas de batizar essa visão com o cristianismo, por exemplo, na teologia da libertação, só que o que aconteceu na maior parte das vezes, por exemplo, no caso da teologia da libertação, isso é revelador, os pobres viraram as costas para a esquerda e se voltaram para o pentecostalismo, que tem uma visão de mundo basicamente conservadora. Então, de linhas gerais, quando o muro de Berlim caiu, em novembro de 1989, a esquerda entrou em crise. Os seus paradigmas foram despedaçados pelo fim do comunismo, que assim, fracassou de forma espetacular na antiga União Soviética, no leste europeu, e na Ásia e na África. Mas a esquerda não parou, né? Ela se reciclou, por assim dizer. E aí, a partir da década de 90, a esquerda resolveu focar em outras minorias. Então, as minorias agora, que eram o foco da esquerda, não eram mais os trabalhadores, os pobres, né? As camadas mais baixas da sociedade, mas a partir de então a esquerda começou a focar em outras minorias, ou seja, mulheres, também tratadas como minoria, os negros, os índios, e etc. Né? E aí, a partir daí, começa uma ênfase em microgrupos, né, em aldeias dentro dessas chamadas minorias. Né? Então, a gente tem as pautas identitárias, as pautas ligadas à questão étnica ou de raça. Né? Então, agora, essas são as pautas da chamada justiça social ideológica. Quer dizer, o ponto da justiça social ideológica é, como no antigo comunismo, subverter a sociedade, operar uma revolução radical na sociedade, se possível, fazer terra arrasada de tudo que foi feito até o presente momento e reconstruir a sociedade sobre outras bases. E essas bases não têm nada a ver com a fé cristã, com o cristianismo. Muito ao contrário, a ideia é que, por meio da justiça social ideológica, né, como a cunha da nova esquerda, uma nova sociedade surja, né? Na visão deles, uma sociedade mais inclusiva, igualitária, etc., etc. Mas, à luz da história, esse tipo de esforço que vem de cima para baixo nunca termina bem. Muito interessante. Agora, então, pelo que você caracterizou aí, o autor então estaria certo, né, em afirmar que está bem ligado ao marxismo cultural, né? Eu achei até interessante que ele falou basicamente que alguns tentam negar essa conexão, mas a frase dele é que, quando comparados lado a lado, eles são como retalhos do mesmo tecido ideológico. O que é que nós poderíamos fazer para falar sobre isso? É interessante quando ele trata aqui das origens do chamado BLM, né? Black Lives Matter, né? A tradução seria vidas pretas importam, vidas negras importam, a depender do momento que a linguagem aceita ou não,
né? Esse é um probleminha complicado nesses debates. Mas ele vai mostrar aqui como os fundadores do PLM são todos conectados com a esquerda e se orgulham da sua aderência ao marxismo, né? Agora, o que é interessante aqui no livro, por exemplo, nas páginas 73 e 74, é quando ele faz algumas tabelas mostrando o que seria o marxismo 1.0, ligado aí à Guerra Fria, né, o ambiente da Guerra Fria, né, que foi dominante na Europa aí durante quase 70 anos, e aí ele contrapõe esse marxismo 1.0 ao chamado marxismo 2.0, que seria o chamado marxismo cultural ou justiça social, né? Em linhas gerais, o marxismo 1.0 tentaria implementar a sua visão de mundo por meio da guerra aberta. Então a gente tem aí um ambiente, entre aspas, de Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra Mundial até 1989, e que de fria não tinha nada, né? Que eu digo aí coreanos, vietnamitas, afegãos, né? Angolanos, moçambicanos, etc, etc. E ele contrapõe ao chamado marxismo 2.0, que busca agora não uma guerra militar aberta, mas uma guerra revolucionária, atacando artes, ou se servindo, melhor dizendo, da arte, né, da educação, etc, etc. Né? Então a tabela aqui é bem autoexplicativa, né? Então ele trata o que é bem e o que é mal para o marxismo cultural, para a justiça social. Né? Então ele coloca, por exemplo, bem, vítimas e oprimidas, que seriam moralmente inocentes, e o mal, sistemas e estruturas opressivos, e os opressores, que seriam moralmente culpados. A classe do bem, né, seria a trabalhadora, o proletariado, o mal seria o capitalismo e os donos de propriedade, né, a burguesia. Outra categoria de bem, a raça, minorias étnicas, pessoas de cor. E o que seria o mal? A chamada supremacia branca, né, a branquitude, e os brancos. O bem para eles seria o sexo feminino, o mal seria patriarcado e a masculinidade. E o bem seria gênero, né, no caso as agendas LGBTQ+, e o mal seria a moralidade judaico-cristã. Logo, cristãos ortodoxos, judeus e outros tradicionalistas seriam identificados com o mal. Então, uma tabela autoexplicativa que ele vai desenvolver e documentar no restante desse capítulo, que ele trata aí da justiça redefinida. Né? O que o autor intenta aí é mostrar que a ênfase na justiça social redefiniu os conceitos tradicionais de justiça, né? Subverteu esses conceitos tradicionais de justiça. Sim, inclusive logo no início do livro, né, até mesmo antes de chegar ali ao sumário, já temos ali uma página com definições a respeito de justiça, um comparativo, onde ele fala sobre justiça bíblica e social, e eu acho interessante a definição que ele dá resumidamente sobre justiça social, né? Ele diz assim: desconstrução dos sistemas e estruturas tradicionais tidas como opressoras e redistribuição de poder e de recursos dos opressores para suas vítimas na busca de igualdade de resultado. Basicamente um resumo aí do que você falou, expandindo de outras formas, né? E essa luta, ela sempre coloca como se tudo fosse definido em preto e branco, em opostos, né? Preto e branco aqui, até diante desse diálogo, pode se perder como uma questão racial, mas eu digo assim, na ideia de extremos, de opostos, como se automaticamente todo mundo que tem uma condição social mais simples fosse vítima, todo mundo que tem uma condição social mais alta fosse opressor. Mas é assim que a gente vê, é assim que as coisas realmente se mostram na realidade, ou mesmo à luz das escrituras? Para essas noções aí de justiça social, seria assim que elas procederiam, né? Então, o mundo é dividido em duas metades. De um lado, você tem pessoas investidas de uma justiça própria, e do outro lado, você tem os inimigos a serem batidos. Né? Não há meio termo nessa guerra. Nesse sentido, essas noções de justiça social são intensamente religiosas, apesar de terem descartado o teísmo tradicional. Né? As definições que eles têm de justiça são muito mais imanentes do que transcendentes, são muito mais baseadas no fluxo, né, do que em algo que vem de cima, e logo é absoluto, não tem como ser discutido. Né? Por isso que é interessante notar
como é que a esquerda mudou de final da década de 80 do século XX para esses últimos 10, 20 anos aí do século XXI. Né? Então, o foco hoje não é nem tanto os pobres, isto é, aqueles economicamente aí vulneráveis, mas o foco muito mais agora são as novas minorias, né? As pequenas aldeias, né? Que agora são alimentadas e, para usar a palavra da hora, né? Empoderadas aí pela justiça social. Exato, o tal do empoderamento, né? A gente poderia dizer, Franklin, que é uma espécie de justiça à la Robin Hood, tipo assim, não tanto só dos pobres, né, como você mesmo falou, houve essa migração de qual é a minoria que eles estão defendendo, mas até mesmo do tipo assim, enquanto Robin Hood ele estava preocupado em pegar dos ricos os bens para passar e dividir para os pobres, aqui também eles poderiam hoje em dia estar preocupados em tirar do holofote dos opressores, né, dos ricos, e dividir também para os pobres, uma coisa assim de querer tomar de outros para dividir? E essa talvez seria a visão da esquerda pré-Muro de Berlim. Né? Essa seria a ênfase deles. Agora, a questão tem muito mais a ver, não tanto com um tipo de redistribuição de renda e de bens para igualar economicamente a sociedade, mas muito mais com a destruição dos inimigos ideológicos, né? Então, o inimigo ideológico ele é personalizado, né, a nome e rosto dele, e a ideia aí não é que você vai dialogar com ele e tentar ganhá-lo para sua causa, né? O foco agora é muito mais calá-lo, destruí-lo, moer a reputação do inimigo, né? Porque ele não é digno de nem ser ouvido, né? Então, isso a gente já começa a ver aí, até mesmo na cultura popular, né? Personagens, por exemplo, de graphic novels, quando são interrompidas, batendo no rosto do interlocutor, dizendo: olha, você está me interrompendo, você não pode me interromper. Né? Você não pode ocupar meu lugar de fala, que é outro chavão ligado ao movimento também. Né? Então, o que nós temos aí não é nem tanto a ideia da distribuição de renda, mas muito mais a imposição de uma agenda cultural sobre o todo da sociedade, e aquelas pessoas que se levantarem, que se opuserem a isso, devem ser esmagadas, pisadas, há um processo aqui de desumanização do adversário. É verdade. Cancelada seria também uma coisa que a gente pode falar, essa questão da moda aí do cancelamento tem ligação com isso, né? A gente viu até alguns casos de pessoas tentando defender uma cosmovisão, padrões éticos, justiça mais conservadores e sendo canceladas, sendo caladas ali para que não pudessem falar a sua versão. O Jordan Peterson é um exemplo disso, por exemplo, né? Ele foi retratado como Caveira Vermelha numa graphic novel do Capitão América, né? Então, como vilão, né, como inimigo a ser batido. É curioso, Saor, que a mentalidade da esquerda lembra muito a mentalidade do quartel. Né? Como é que você faz para tornar um adolescente um militar? Né? Além de discipliná-lo, enquadrá-lo, né, reconstruí-lo, né, a imagem do sargento instrutor, o jovem recruta lá com 17, 18 anos, ele é treinado, por assim dizer, a ver o seu inimigo não como pessoa humana, mas como um nada, algo a ser batido, né? Por isso que é até chocante no famoso clássico de Éric Marie Remarque, quando o personagem principal, Paul Baumer, ele cai na trincheira e há um contra-ataque francês e, sem querer, ele baleia o inimigo francês que cai na trincheira dele. E a cena é chocante porque o inimigo passa uma noite gemendo e o livro retrata de forma gráfica a agonia do personagem principal, fazendo promessas e juramentos, dizendo que vai cuidar da família daquela pessoa, mas isso ilustra o ponto, né? O esquerdista, a semelhança de um adolescente sendo formado como militar no quartel, ele é induzido, ele é levado a ver o inimigo como nada. Não como um ser humano, não como uma pessoa, mas algumas vezes ao choque da realidade.
E aí, no choque da realidade, às vezes pode haver um despertamento trágico e duro, né? Porque a gente acaba percebendo que quem está do outro lado não é um demônio, não é um alien, não é um predador, mas é uma pessoa de carne e osso, com um nome, com história, com família, né? Então, isso também explica essa questão do cancelamento. Quando se cancela alguém, né, está dizendo o seguinte, ó, essa é uma não pessoa, para usar a linguagem da esquerda soviética lá da década de 40 ou 50, né? Ela é não pessoa, ela se opôs à ideia, e a ideia aqui com I maiúsculo, né? Como um destaque, né? Como uma ideia gnóstica, né? Ok, essa não pessoa então tem que ser reduzida a nada. Então, era típico aí nos campos de reeducação soviéticos, os gulags, na Sibéria, a ideia não era matar o adversário do regime, era desumanizá-lo para puni-lo e, eventualmente, se houver esperança, né, se houver alguma fórmula aí de condescendência do Estado, reconstruí-lo novamente, agora como um cidadão útil ao Estado, né? Então, se de um lado a nova esquerda, né, o que ele chama aqui de marxismo 2.0, mudou o seu foco, né, o seu foco agora são as chamadas minorias, né? Do outro lado, os processos revolucionários de combate ideológico, de reeducação ideológica, não mudaram nada, estão todos presentes, né? Os campos de reeducação do Camboja ou da China se tornaram o Twitter, né? A gente está falando aqui, então, bastante da visão da justiça social, do como é que eles funcionam e tudo mais, mas então vamos começar a tentar responder a própria pergunta do título do livro, né? Que é também o título do livro. Por que a justiça social não é justiça bíblica? A minha pergunta o que é, então, a justiça bíblica? O que é justiça segundo a Bíblia? Aqui no livro, num dos capítulos aqui, página 45, né, o autor vai definir, né, durante todo o capítulo o que é a justiça bíblica. É um capítulo importante no desenvolvimento da obra, né, o capítulo 2, e ele tem uma tabela, né, que você já mencionou, né, há um destaque aqui, eu achei bem interessante. Ele bota assim: justiça conformidade com o padrão moral de Deus, em particular, conforme revelado nos 10 mandamentos na regra áurea. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, Tiago 2,8. E aí ele fala, né, há 2 tipos de justiça. A primeira é a justiça comunitária, que significa viver num relacionamento correto com Deus e com os demais. É dar às pessoas o que lhes cabe, como portadoras que são da imagem de Deus. Aí depois, justiça distributiva é julgar com imparcialidade, corrigindo os erros e distribuindo o castigo pela violação da lei. A justiça distributiva está reservada a Deus e às autoridades por ele ordenadas, entre elas os pais do lar, o pastor na igreja e as autoridades civis no Estado. E o capítulo é um desenvolvimento dessa tabela, né? Ele coloca essa definição aqui para fixar na mente do leitor o que ele quer dizer com justiça, mas o ponto-chave aqui para nós, Saul, é que em termos bíblicos, o conceito de justiça tem sempre referência a Deus, é sempre referente a um valor, ou no caso para nós aqui, é um ser transcendente. Então, a lei é importante e a justiça é importante porque a lei e a justiça foram reveladas por um Deus pessoal, infinito. Logo, essa lei revelada, essa justiça revelada, tem valor máximo. Ou o crente está na lei ou contra a lei, né? E ele, quando ele está contra a lei, ele está contra o próprio Deus. Ou o crente está se portando de forma justa, né, em suas relações comunitárias, ou na sua luta por imparcialidade, ou ele está contra essa justiça que é revelada pelo próprio Deus. Então, no capítulo 2, o autor vai discorrer com bastante propriedade sobre essas definições de justiça, né, e seus desdobramentos para a doutrina cristã. Talvez seja o capítulo mais importante do livro, na medida que tudo mais vai ser contraposto a essa definição de justiça bíblica. Agora, Franklin, diante disso, assim,
Alguns, por exemplo, tentam falar que a justiça social, ou mesmo uma ideia do marxismo cultural, um socialismo, melhor dizendo aí, ele está presente ali no cristianismo de alguma forma, né? E aí usam, como a gente bem sabe, aquelas Atos, né? A igreja de Atos, e usam passagens que eu queria citar aqui, como a de Atos 2,45, que diz assim, né? Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então as pessoas pegam textos como esses para dizer, olha aí, tá vendo? Eles estão pegando, estão dividindo as coisas, distribuindo entre si para apoiar a ideia. A minha pergunta é, esse texto, ele está apoiando a ideia de justiça social? É a mesma coisa ou como nós podemos interpretá-lo? Um ponto curioso, Saor, que esse tipo de percepção não está presente apenas, por exemplo, no nível popular ou na boca de ideólogos. Até historiadores sérios fazem alguma vinculação de textos como esse que você citou como origem do comunismo. Por exemplo, o Robert Service, no seu livro sobre a história do comunismo, ele vai gastar aí preguiçosamente 2 páginas para tratar desses versículos bíblicos e dizer que o comunismo, de certa forma, tem sua origem na igreja neotestamentária. Só que isso é um tipo de argumento superficial e que é facilmente descartável. Um ponto. A esquerda, ela eliminou Deus. A esquerda, a extrema esquerda, né, para ser mais preciso, ela criou estados ateus no leste europeu, na Ásia, na África, né? A fé cristã deveria ser banida do espaço público e da esfera pública, né? A expressão de fé, quando muito, era tolerada apenas no âmbito privado ou familiar, ou igrejas que tinham respaldo do Estado, autorização do Estado para funcionar. O fato é que a extrema esquerda, o comunismo, colocou o Estado, que é unipartidário, no lugar de Deus. Então, o Deus transcendente, o Deus soberano, o Deus que se revela, o Deus que é pessoal, mas infinito, foi retirado do quadro de referência, só que ninguém vive sem transcendente. Ninguém vive sem uma expectativa de algo maior do que a gente. Aí foi colocado no lugar de Deus, como um ser transcendente, o Estado, que se confunde com o partido, e com um único partido, né? No caso, no leste europeu, na cortina de ferro, o Partido Comunista, né? Então, no processo aí, na mentalidade da esquerda e da extrema esquerda, não é Deus que faz ou implementa a justiça, é o Estado no lugar de Deus que vai fazer a distribuição de renda, é o Estado no lugar de Deus que vai distribuir terras, é o Estado no lugar de Deus que vai punir os maus, e etc. Né? E aí tem os campos de reeducação, polícia secreta, e etc, etc. O que a gente olha nesse texto aí, ou melhor, o que a gente precisa perguntar, Saul, quando olha esse texto, é o seguinte: quem motivava os primeiros cristãos a vender suas propriedades e distribuir o produto para todos? Não é o Estado. É o próprio cristão. O que nós temos, então, na Sagrada Escritura, tanto na ética social do Antigo Testamento, como na ética social do Novo Testamento, é um apelo para que o fiel, o membro da aliança, ele voluntariamente dê dos seus bens para sustentar o próximo. Não há uma coação estatal. Por exemplo, quando a gente lê sobre o jubileu no Antigo Testamento, não é o rei que deveria fazer a distribuição da terra, não era o rei que deveria implementar o descanso da terra, né? É o cidadão de Israel, daquela nação sob a lei divina, que deveria fazer o bem, deveria demonstrar amor pelo próximo. Então, uma grande distinção entre a esquerda e textos como você leu é que, para a esquerda, o Estado impõe a distribuição de renda, a distribuição de bens e produtos. Do outro lado, no cristianismo, há um apelo para que o indivíduo ele faça o bem a todos, sobretudo da família da fé, né? Então, esse texto de Gálatas é importante,
porque parece que uma forma de nós atrairmos o incrédulo para a igreja é que nós cuidamos bem daqueles que são da fé. Então, nós temos irmãos e irmãs desempregados, nós vamos apoiá-los financeiramente e materialmente, enquanto não se abriu a porta para eles terem trabalho. Nós vamos apoiar o órfão, a viúva, o estrangeiro em nosso meio. Isso deveria ser um padrão entre a igreja, de tal forma que o não cristão fosse suscitado a ter ciúmes do tipo, olha, por que eles cuidam dos seus e o Estado não está cuidando bem de mim? O Peter Brown, que é um historiador da antiguidade, ele diz algo similar. Ele fala que no terceiro século, quando o Império estava em crise, antes da ascensão de Diocleciano e depois de Constantino, chegava-se a ter 6 imperadores no único ano, os bárbaros começaram a invadir o Império, atravessar a fronteira e invadir o Império. Eles começaram a saquear cidades e eles capturavam pessoas como escravos, sequestravam pessoas como escravos. A ideia é que houvesse algum tipo de resgate. O que acontecia nessa época? Os cristãos levantavam recursos e bens para comprar de volta os seus, que também estavam evangelizando enquanto estavam no cativeiro. Os romanos, os cidadãos de Roma, que não eram membros da igreja, morriam no cativeiro, nunca mais voltavam do cativeiro. Aí Brown vai dizer, olha, a percepção que se tinha no terceiro século é que era mais vantajoso ser membro da igreja do que ser membro do Império Romano. Então, em alguma medida, quando nós lemos textos como Atos 2:45, nós temos que lembrar que cada um de nós, a começar por mim, temos responsabilidade social com aqueles que estão ao nosso redor. E aqui a ação social aqui não é etérea, ela é concreta. Então, nós somos chamados a usar os bens e produtos e rendas que Deus mesmo tem concedido para a gente, para apoiar o órfão, a viúva, o pobre, o estrangeiro, a começar aqueles que estão dentro da comunidade cristã, aqueles que são membros da família da fé. Então, o ponto aí de Atos 2:45 não é que o rei Herodes, ou o governador romano da Judéia, ou a liderança da igreja ordena que os crentes vendam suas propriedades e distribuam seu produto a todos. Não, é os crentes que voluntariamente entendem que não deve haver outros cristãos passando necessidade no seu ambiente. Isso é um mandamento, é um exemplo perene para os cristãos. Interessante. E você citou a questão da responsabilidade pessoal, né? Você frisou bastante isso, que é realmente a visão bíblica de que é algo que nós temos como cristãos de contribuir realmente para a justiça, para o bem do próximo e tudo mais. Mas alguns defendem a justiça social como o que é visto aqui no livro, não somente separando da religião ou do cristianismo ou de Deus. Alguns tentam mesclar as coisas como se elas pudessem caminhar lado a lado ou fossem até irmãs, fossem as mesmas coisas. E essas pessoas, elas acabam indo além de uma questão de uma responsabilidade pessoal e igualando de muitas formas o dar comida aos pobres ou o pôr um fim ao racismo ou outras categorias como essa, como não uma responsabilidade pessoal, mas como missão da igreja e como tão importante para a missão da igreja como anunciar o evangelho. A minha pergunta é, eles estão equivocados nisso, nesse igualar essas coisas e institucionalizar como um papel da igreja e não uma responsabilidade pessoal? Então, essa é uma pergunta bem interessante, Saul. Eu lembro aqui do primeiro discurso, da primeira homilia de Francisco I, quando ele se tornou Papa, Ele disse que se nós tirarmos o Cristo crucificado do centro da igreja, a igreja se torna uma mera ONG. Então, um ponto muito importante para nós aqui é, primeiro, conceituarmos o que vem a ser igreja e distinguirmos o papel da igreja e o papel dos crentes na sociedade. Se nós não fizermos essas distinções, nós
criaremos problemas sérios, inclusive para boa prática pastoral. Tá? Então, em linhas gerais, a igreja pode ser conceituada, né, classicamente assim tem sido feito, né, como a comunidade da palavra e dos sacramentos. E se a gente perceber, quando a gente enfatiza que a igreja é a comunidade da palavra e dos sacramentos, vai ser destacado que o Cristo crucificado, sepultado e ressurreto, segundo a Escritura, é o centro da igreja de fato cristã. Então, me parece que o papel da igreja, à luz da Sagrada Escritura, é privilegiar o anúncio e a conformação dos crentes a Jesus Cristo como crucificado pelos nossos pecados, sepultado e ressurreto, segundo o padrão da Escritura. Agora, uma igreja que é a igreja cristã de fato e que privilegia esse ensino, canta, ora, prega, visualiza, vivencia esse ensino centrado em Jesus, vai ser uma igreja que vai equipar os crentes individualmente para fazer ou distribuir justiça bíblica no mundo. E nesse sentido, então, esses crentes que recebem a mensagem pura e simples do Evangelho, a mensagem básica do Evangelho, eles podem se coligar, por exemplo, e abrir um escritório de advocacia para lutar contra o racismo, lutar contra abuso sexual, tráfico sexual. Eles podem criar ONGs que lidem aí com órfãos, que lidem com crianças abandonadas, que também lidem com tráfico humano, né, ajudem na investigação e na debelação do tráfico humano. Crentes nutridos por boas igrejas podem se coligar e fundar escolas cristãs e faculdades e universidades cristãs, que são talvez uma das grandes necessidades que nós temos hoje, na medida que as universidades deixaram de educar e passaram a ser centros de ideologização, né, igrejas vermelhas, né, ou seitas vermelhas, por assim dizer. Né. Então, esse é um ponto importante. O cristão, à luz do que a gente estava falando agora há pouco, ele se entende chamado a dar comida aos pobres, lutar contra o racismo, né, mas não instrumentalizando a igreja, não tornando a igreja uma ONG, mas a partir de uma igreja de fato evangélica, cristãos vão lutar para transformar a sociedade. E um ponto que o Allen destaca bastante aqui é a diferença de visão entre a noção de justiça social e a noção de justiça bíblica, de como a sociedade é transformada. Para a justiça social, a sociedade é transformada de cima para baixo. O Estado, os meios de comunicação vão obrigar a sociedade a se conformar. E é uma transformação meramente externa, moralista. Né? Por isso que se tornou comum nas redes sociais a exibição de virtudes, né? Porque a ênfase da justiça social é toda nesse aspecto externo. Então eu sou melhor do que você, Saul, eu sou mais virtuoso que você. Eu vou esmagar você, vou humilhar você na rede social, vou escrever textão contra você, porque eu sou mais virtuoso do que você. Ou, né, a gente está conversando aqui, pode ser outro caso. Ou você pode fazer o mesmo comigo. Você se sente mais virtuoso externamente e você vai esmagar o seu adversário porque ele não é tão virtuoso quanto você. Aí o Allen vai mostrar a diferença dessas noções para a justiça bíblica. A justiça bíblica começa de baixo, ela é frágil. Né? Então, são pais preocupados com a educação dos seus filhos que vão criar uma escola. De repente, essa escola não só está preparando uma outra geração com boa educação, com bom padrão de ensino, né, para pensar o mundo de forma cristã, de forma judaico-cristã, para ser mais preciso, né, honrando nossa tradição ocidental, mas, do outro lado, outros podem abrir um escritório de advocacia e ganhar uma causa importante contra uma empresa que praticou crime de racismo. Ou a outra ONG pode ajudar a desvendar um caso de tráfico humano ou de abuso sexual. Né? E isso de baixo para cima. E outro ponto que o Allen coloca aqui, enfatiza bastante, é que a justiça bíblica, diferente da justiça social, ela é interna. Né?
ela leva-nos a reconhecer a nossa injustiça, né? E, uma vez nos transformando, nos ajuda não só a vivermos como homens e mulheres justos, mas também, como você já mencionou na pergunta, a distribuir essa justiça de forma imparcial. Então, o Allen aqui, de forma muito feliz, ele contrapõe essas duas visões de mundo, né? Como se alcança a justiça da sociedade? Então, nesse sentido, voltando para a sua pergunta, o cristão, ele como indivíduo, né, o homem cristão, a mulher cristã, ele se percebe como agente da justiça. Alimentado numa boa igreja, cuidado na boa igreja, pastoreado numa boa igreja, colocado debaixo do evangelho na boa igreja, ele vai lutar para que relacionamentos partidos da sociedade sejam curados. E esse é outro ponto. A justiça social está fracionando a nossa sociedade, está tribalizando a nossa sociedade. A justiça social impõe um tipo de pensamento autofágico, onde as pessoas estão se esmagando e se trucidando. Haja vista, por exemplo, a participação de transexuais em competições esportivas femininas, a briga que isso está gerando, o divisionismo que isso está gerando. A justiça bíblica, ela cura as fraturas da sociedade. Ela reorganiza a sociedade de tal forma que a sociedade antes fragmentada e partida, ela agora possa ser renovada. E nesse sentido, o Allen vai desenvolver o ponto aqui de criar cultura, né? E é um ponto que nós estamos perdendo, né? Aliás, a nossa tradição mais fundamentalista nunca gostou da ideia da cultura cristã, né? Isso sempre soa esquisito, né, para a cultura fundamentalista. A cultura luterana também via com certa desconfiança essa noção da cultura cristã, né, da cultura salgada, iluminada pelo cristianismo. Mas se nós não somos dualistas, né, se nós não aderimos a nenhum tipo de dualismo, até mesmo dualismo dos dois reinos, a ênfase dele aqui é importante. Na medida que o crente, alimentado e nutrido numa igreja evangélica, começa a partilhar a justiça recebida pela fé na sociedade, não só as fraturas da sociedade vão ser renovadas, vão ser minoradas, mas, do outro lado, também começa-se a implementar valores cristãos na sociedade. Aqui, Saul, se você me permite, eu gostaria de citar o exemplo de Desmond Tutu e Martin Luther King, né? Claro. E acho que vale a pena citá-los, até para contrapor com o que a gente está vendo na sociedade. Movimentos como Black Lives Matter, e como que é parte do movimento da justiça social, o que eles querem é fragmentar e dividir a sociedade no combate ao racismo. Quando a gente lê sobre Desmond Tutu e Martin Luther King, que eram cristãos e se moviam no universo cristão, no ambiente cultural cristão, eles viram mais longe, né? Eles entenderam que a única forma de nos preservarmos é pela reconciliação e não pela fragmentação. Então, havia um esforço imenso desses dois ícones do movimento de direitos humanos, de luta pelos direitos humanos, de, por exemplo, Desmond Tutu, a vítima poder se colocar diante do opressor e não só nomear a ofensa recebida, mas eventualmente perdoar o ofensor, sem esperar a contraparte. Luther King também entendeu que uma sociedade fragmentada não persiste. Então, ele aplicou temas da teologia bíblica a lutar pela unificação da sociedade, não por uma causa externa, mas pelo evangelho, que derruba as barreiras étnicas, que destrói barreiras étnicas, que coloca juntos homens e mulheres de toda raça, tribo, língua e nação, né? Mas essas ênfases estão se perdendo. Infelizmente, Malcolm X hoje tem muito mais destaque do que Desmond Tutu e Martin Luther King nesses movimentos. E Franklin, nessa sua fala você conseguiu inclusive responder algumas outras perguntas que eu ia fazer aqui, que são muito importantes no diálogo sobre esse livro, né? Questões de como nós, como cristãos, podemos contribuir para uma justiça
de uma maneira bíblica, né? Você citou exemplos práticos a respeito disso. Você também falou bastante aí das diferenças entre elas e falou também dos perigos, de alguns perigos da justiça social. Eu queria só citar aqui, porque foi uma parte do livro que me marcou bastante, sobre um outro perigo que mostra, inclusive, a própria ineficácia, né, da justiça social, até mesmo segundo as suas próprias ideias. Que é quando ele está falando ali sobre como ela tem causado danos com relação ao aborto, né, com as ideias do aborto. Então, na página 30, ele vai falar um pouco, deixa eu só me achar aqui, e ele diz assim: em outras palavras, a justiça reprodutiva é a afirmação de que uma mãe tem o direito humano de tirar a vida de seu filho não nascido, se ela assim o desejar. E ele está falando aqui num contexto sobre também pessoas que estavam lutando contra o racismo. Então ele continua. A ironia aqui é dolorosa, porque no tempo da escravidão, o argumento moral era mais ou menos o seguinte: os negros escravizados não são totalmente humanos, e sim propriedade impotente e sem voz de poderosos donos de escravos que deles podem dispor como lhes aprouver. Então, pessoas que hoje estão defendendo o aborto, elas reconheciam que alguns argumentavam assim, mas olha só, aí ele fala assim: chama-se a isso de justiça de propriedade, se quiser. O argumento moral favorável ao aborto é idêntico. Na justiça reprodutiva, o nascituro não é completamente humano. Antes, ele é a propriedade impotente e sem voz da mãe. De acordo com as mulheres de origem africana, pela justiça reprodutiva, as mulheres têm o direito de exercer sua autonomia física pessoal ao dispor de seus nascituros como lhes aprouver. Numa ironia terrível, esse argumento moral fez com que o aborto se tornasse a principal causa de morte de vidas negras nos Estados Unidos atualmente. Olha só, como essa doutrina da justiça social ela é perigosa, né? E como é que nós podemos chamar isso aqui de justiça sequer, né? A pergunta que o autor faz no final desse parágrafo. É interessante, só continuar o parágrafo onde você parou, né? Todos os anos, mais de 250 mil nasciturnos negros morrem em abortos. Na cidade de Nova York, o número de bebês negros abortados é maior do que o de bebês nascidos com vida. Isso é justiça. Olha isso. Então, aí, Saor, o que a gente está vendo, na verdade, com essa agenda, né, nefasta, que infelizmente pauta a igreja, né? Nós ficamos tão viciados com a ideia de mostrar a relevância da Bíblia, né, que a gente vai a reboque dessas pautas aí, né? O que está acontecendo, na verdade, é um processo de eugenia. E um processo de eugenia racista, na verdade. Então, chega a ser escandaloso, né? Ter que lembrar isso, mas é o que está acontecendo. Quer dizer, certas vidas não importam, na verdade. Né? Vou usar o vocabulário aqui da ética, né? Certas vidas em potencial não importam. Ok, então vamos exterminá-la. É direito da mãe fazer isso, né? Ou da reprodutora fazer isso, né? Mas isso é um processo de eugenia. E que, como o Allen mira aqui, acaba atingindo uma etnia específica, né? Então, assim, chega a ser surreal o que a gente está contrapondo, né, vivenciando hoje no Ocidente. Não, é muito triste, é muito triste. É aquela coisa, vidas negras importam, a não ser que ele seja o meu bebê que eu não quero mais, né? Exatamente, exatamente. Agora, apesar de toda essa tragédia que é uma consequência de toda essa filosofia da justiça social, ainda assim a gente precisa perguntar, né, se nem tudo é ruim em tudo que a gente defende, né? Às vezes tem algum mérito. E a minha pergunta é essa: existe algum mérito também na justiça social? Apesar de toda essa tragédia séria, triste, como a gente viu aí, mas existe algum mérito na justiça social ideológica? A sua pergunta é muito boa e eu vou provocar o nosso ouvinte aí a comprar o livro para ler, né? O Allen vai trabalhar isso aí nas páginas 205, 206, tá? Então fica como provocação para você ficar acompanhando nossa live
poder ler, né? Então ele vai falar sobre a desconstrução da fé a partir da ênfase na justiça social. Inclusive, ele vai mostrar aqui como instituições evangélicas respeitadas, inclusive, né, algumas delas presentes no Brasil, né, estão ligadas a essas instituições nos Estados Unidos, mas estão aqui presentes no Brasil, como elas foram cooptadas por essa agenda, como um tipo de cavalo de Troia, que é uma imagem que já tenho usado quando eu falo do que é nomeado aí como cristãos progressistas, né? Então, a sua pergunta é muito importante e o Alan se propõe responder ela nessas páginas aí. Mais adiante, no final, né, página 233, o Alan vai falar aí da reação dos cristãos, né? E é interessante que ele oferece aqui um roteiro para nós podermos responder aos nossos adversários ideológicos. Então ele vai dar um passo a passo aí sobre como a gente deve se portar. Mas a sua pergunta é importante, e aí eu quero provocar o nosso ouvinte a adquirir essa obra para poder lutar com as respostas que o Alan vai oferecer nelas. Até porque uma grande questão que a gente está fazendo aqui, né, toda a nossa conversa, é que isso é apenas uma conversa, um resumo sobre o que o livro tem a oferecer, mas ele tem muito mais a oferecer do que o que nós estamos falando aqui. Tudo que nós falamos é tratado com mais cuidado no próprio livro, né? Inclusive, Saul, até para destacar o valor do livro, né, alguém pode pensar assim, o Alan é um fundamentalista, linha dura, né, ele parou no tempo, ele não consegue perceber nuances. Muito ao contrário. Por exemplo, nas páginas 210 até 215, ele vai destacar um movimento que ocorreu nos Estados Unidos em 2018, quando um grupo de pastores e teólogos preocupados, né, com essa invasão da agenda de justiça social, né, começou a invadir as igrejas e pautar as igrejas. Eles prepararam um documento que até, inclusive, dá para se encontrar em inglês, né? Dá para se encontrar em português, que é a Declaração sobre Justiça Social e Evangelho. Então ele vai colocar aqui que ele concorde em tese com esse documento. Do outro lado, ele vai tecer críticas do documento para uma visão muito restrita do que seja o Evangelho, a mensagem cristã e até mesmo o impacto da mensagem cristã na sociedade. Então, o autor, o Alan, ele não é um fundamentalista, que é quase um xingamento que é usado hoje, né? Ele é alguém que trabalhou muito tempo com organizações de justiça bíblica, trabalhando aí com a questão de distribuição de alimentos para pessoas em situações de risco, inclusive, mas que ele também tem esse olhar aguçado da teologia, mostrando que algumas vezes, para se lutar contra uma ideia que se opõe à fé cristã, às vezes a gente pode opor uma visão unilateral da Bíblia. Então, o Alan tem essas percepções que são bem legais da gente perceber no livro dele também. Com certeza. Por tudo isso e ainda por outros motivos que nós não conseguimos falar nessa conversa aqui muito boa que a gente teve, mas esse livro vale a pena ser lido. Ele é um livro muito importante, tanto que o Franklin fez questão de poder falar com a Vida Nova para a gente ter ele aqui em mãos, que é um livro que vai nos ajudar a lutar contra o que, melhor dizendo, a defender a verdade contra a cosmovisão que mais ameaça a nossa geração, conforme nós encontramos aqui na contracapa do livro. Então, Franklin, eu agradeço demais pela sua participação, pela sua contribuição aqui. Eu espero vê-lo ainda em outros podcasts também aqui com a gente. E você que quer adquirir o livro, já sabe aí que o Franklin está recomendando. Mas diga aí, Franklin, então, para quem, se você quiser resumir mais um pouco, por que as pessoas devem ler esse livro? Então, pastores, presbíteros, diáconos, professores e professoras de EBD devem ler esse livro para ajudar suas igrejas a discernir o que é o conceito de justiça bíblica e contrapô-lo a essas noções aí de justiça social esquerdista. Do outro lado, todo cristão deve ler esse livro também para perceber essas distinções e estar pronto para vindicar o papel da fé cristã no espaço público. Quer dizer, não só a liberdade de nós pregarmos o evangelho,
mas também a possibilidade de nós, eventualmente, debaixo da graça de Deus, podemos oferecer nossa parcela para uma sociedade mais justa, ou seja, abrindo escolas, orfanatos, educandários, escritórios de advocacia voluntários para apoiar pessoas em vulnerabilidade, ajudar os estrangeiros que chegam ao nosso país e precisam de apoio, etc, etc. Então é isso aí, pessoal. Não pode ser mais recomendado do que já foi. Franklin, obrigado mesmo pela sua participação. Obrigado, Saul. Obrigado aí pelo seu serviço aí, abençoando a gente com essas lives aí. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos que nos ouvem aí. E você, quer aprender realmente sobre o livro? Assista de novo aqui o podcast com mais calma e tudo mais, mas é no livro mesmo que você vai aprender sobre esse tema tão importante. E para adquirir, se você está no YouTube, dá uma olhada que o link já vai estar na descrição. Se você está ouvindo pelo seu podcast, pela sua plataforma de podcast preferido, basta acessar o site da Vida Nova que lá você vai encontrar. Mas não deixe de adquirir e não deixe de ler. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo podcast e valeu!